básica. O mestre procurou, acima de tudo, mostrar as duas vias de acesso à felicidade. Qualquer um de nós que anseie pela felicidade estabelece um caminho, uma rota. E nesta rota nós temos o que eleger e o que cancelar. Quem quiser segui-lo é uma opção de cada um. Abandone as ilusões, os prazeres. Não é a alegria de viver, os prazeres exorbitantes, os gozos, a vida cheia de delícias à custa da miséria dos outros, o poder econômico, a situação de vanglória política, religiosa, social, econômica, e despido dessas paixões, toma o sofrimento como sua cruz e o acompanha com grande alegria. Há pessoas cristãs cuja vida é tão devassa que eu me pergunto aonde é que está o seu acompanhamento com Jesus. Odeiam, projetam-se através de atitudes injustas, uma vez que outra fazem um ato religioso para pagar a Deus. Se pede saúde, paga a saúde com um pacote de velas. Será que Deus, o supremo criador do universo, que é dono de tudo, precisa de um pacote de velas para poder me dar a paz? Será que a minha vida correta, saudável, num país materialista, porque eu morro sem o batismo, eu vou para uma região neutra? Não tem lógica. Eu poderia ir para o inferno, porque cometi atos indignos, quando as leis feitas pelos homens não têm punição eterna, tem punições perpétuas, enquanto vive, mas a lei não salta além da morte para continuar punindo. E mesmo nesses casos, nas nações que aplicam a pena de morte, que é um erro perante as leis de Deus, ninguém tem direito de matar sob qualquer justificativa, porque ninguém cria a vida. A gente é pró-criador, é co-criador, está com Deus reproduzindo-nos, mas ninguém é autor da vida. Então, quando o Estado mata, ele é um Estado falido, porque não pôde educar, não pôde conduzir, e não teve o espírito de fraternidade para salvar aquele que hoje é um delinquente. Na raiz de todo delinquente, há um indivíduo psicopata. Em todo tipo de suicídio, há um indivíduo frustrado, profundamente tímido, inquieto, inseguro, e que culmina por inconformar-se com a vida que leva, inspirado pelos espíritos maus ou pelos seus caprichos, e se mata. Então, quem desejar realmente seguir Jesus, utilize-se dos seus ensinos e siga-o. Tomar a cruz é isto. Entre um prazer ignóbil e a renúncia é a minha cruz, e vou até o Calvário, alegre, seguindo as lições deste homem singular, que é o maior vulto da história da humanidade e que é o governador do planeta terrestre. A questão do animismo é uma tradição que se infiltrou nos médiuns. Como nem sempre a mediunidade é um fenômeno sonambúlico, mas é um fenômeno perfeitamente consciente, a pessoa fica em dúvida nas desobsessões se aquela comunicação foi do seu inconsciente ou se ela foi uma comunicação espiritual. Como saber? Para os médiuns conscientes, aqueles que estão sabendo do que estão falando, ao mesmo tempo que estiverem falando, examinar se aquele fato é do seu conhecimento. Se é do seu conhecimento, tem um pouco de animismo, da sua própria alma, ânima. Mas se, por exemplo, estamos na reunião mediúnica, e eu digo, por exemplo, tem aqui alguém que está com comportamento tal, a sua doença,
ou sua briga do lar, ou seu problema de saúde, ou seu problema comportamental. E aí quem está presente ou não averigua se aquilo é verdade. E vai acompanhar o que o doutrinador irá dizer ao espírito, porque é um diálogo terapêutico. Não é nada de miraculoso, de extraordinário. É um diálogo terapêutico. A reunião mediúnica é uma experiência psicológica viva. Então, se o médium é consciente, não tem por que duvidar. Porque nós chegamos aqui tranquilamente, não planejamos nada. Fazemos uma reunião e o espírito vem e diz assim, fulano de tal, a quem eu odeio, tal, tal. Aí a pessoa tem um choque, mas isso é comigo. E eu, pessoalmente, não sou informado de nada. É uma comunicação autêntica. Quando um médium em transição para a inconsciência, porque tudo é relativo, eu vou tocar piano. No começo eu olho para o teclado, olho para a pauta e controlo o pé para o compasso. São 3 atividades de uma vez. Com o tempo eu memorizo a pauta, já não olho. Não olho mais para o teclado, porque até fecho os olhos. E o meu ritmo com o pedal é tão automático que eu não me dou conta. Então nós vimos um cego tocar piano maravilhosamente. Nos Estados Unidos celebrizou-se um cantor e musicista negro, que foi um dos exemplos maiores do bel canto no mundo. Também diariamente nós vemos crianças de 3 anos tocando uma música que não foi aprendida nesta encarnação. Então vem de outra encarnação. Como pode uma criança de 3 anos memorizar uma opereta e tocar tranquilamente com a mão que não dá uma oitava, que é uma dificuldade. Essa dele, mas também em outras artes. A criança, como tem aparecido aí nas redes sociais, que responde qualquer coisa que lhe perguntem aos 3 anos de idade. Outra que sabe as capitais do mundo inteiro, a capital moderna. Eu nem me lembro mais qual é a capital do Brasil, porque atrapalha tanto, mas ele fielmente. Não está no cérebro dele, então está no cérebro metafísico, é a reencarnação. Então, se nós estamos nessa transição, que vamos dando a comunicação, e ela nos parece familiar, daí a pouco esquecemos, ela é semi-consciente. É como a gente aprendendo piano, de vez em quando a gente dá uma olhadinha, confere. Mas quando a gente pega e não vê nada, é sonambúlico ou inconsciente. Mas o espírito vai utilizar dos conhecimentos arquivados no cérebro do médium. Então, por exemplo, uma música clássica que o médium nunca teve ocasião, como aconteceu no tempo de Kardec, e então completar uma das músicas que foram deixadas pelo seu autor, intérmina. Ele veio do além e terminou. Sem que o médium conhecesse nada de música. Se tornou célebre no mundo. Um livro chamado A Cabana do Pai Tomás. É um livro publicado na América. Ele, em inglês, é A Cabana do Pai Tom, que seria Tomás. Pois bem, a médium era uma senhora da classe superior, traduzindo as dores de escravos do Eito. O livro revolucionou a República. E Thomas Jefferson teve a oportunidade de lê-lo e influenciou na Guerra de Secessão. Portanto, o fenômeno mediúnico, para poder saber se ele é consciente, semiconsciente ou inconsciente, vai depender do médium, do exercício. Tudo que nós aprendemos é através do exercício. Há pessoas que logo fazem uma leitura e memorizam, e outros que fazem 50 vezes e não conseguem memorizar. Então não será de estranhar que o médium, vez que outra, caia no fenômeno de natureza anímica. Não é mistificação. A mistificação é eu planejar que hoje à noite eu vou dizer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu estou mentindo. Se não ficou claro, quem teve dificuldade, depois da reunião, eu sou às ordens para explicar detalhes, porque é muito importante na mediunidade. Para poder iluminar-se, leiam o livro de Alexander Aksakov, Animismo e Espiritismo.